Pronto, mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou começar a apresentação de hoje, que se chama Como Vender Cibersegurança barra Ciberresiliência às PMEs portuguesas, ahm, a demonstrar um cenário que pode ou não aplicar-se às pessoas que estão a assistir a esta demonstração aqui hoje. Ele começa por constatar que todos nós lemos notícias e que nos jornais, nas televisões, nas redes sociais, a situação é bem pública. Ahm, Vemos todos os dias notícias de ciberataques e acho que 2022 foi muito marcado por isso, não só as estruturas do dia a dia, como as estruturas que teoricamente eram impenetráveis. E depois acabamos por analisar os factos estamos em março, é uma altura de serem publicados estudos de cibersegurança e todos eles, os da OpenText, os da BrightCloud, os da Checkpoint, o Ponymon, o Verizon, todos eles apontam para a mesma coisa, que é que os ataques em PMEs em 2022 aumentaram 20%, nas geografias todas, Portugal aumentaram um bocadinho mais, na verdade, nos mais variados vetores. E mais do que nunca, é neste momento que as empresas precisam de aumentar a proteção. E a primeira pergunta que eu faço, eu sou uma pessoa de estatísticas e, portanto, quando me dizem aumentaram, mas aumentaram o quê? Aumentaram todos os vetores, que vetores são esses? Bom, neste momento, vírus e outro malware, é 70% dos ataques a PMEs, ransomware é 65%, ataques web 67% e third party, nomeadamente atualizações de aplicações, são 64%. Isto só para pormos os números. E, portanto, nós, quando somos confrontados com estas estatísticas em 2023, nós fazemos o que qualquer profissional faria. Vamos reunir uma super equipa de tecnologias de cibersegurança, o melhor que nós conseguimos encontrar na web, ou que vimos, ou que nos explicaram, estabelecemos os acordos de parceria, agarramos no marketing, e começamos essencialmente a dar eco a todo o tipo de ciberataques que acontecem e que aconteceram em preparação para os nossos clientes virem ter connosco, priorizarem imediatamente os seus investimentos em cibersegurança e darem-nos as chaves da proteção das suas estruturas. E depois o que é que acontece? Absolutamente nada. Ou melhor, na verdade, os vossos clientes que tinham 60 licenças da Softs renovam 61. Um cliente vosso qualquer que tinha uma appliance da Fortinet dava-vos o negócio a vocês, mas os restantes 70 ou 80% dos vossos clientes vão continuar a não investir nem mais um euro do que antes. Aliás, estatisticamente, e eu vou escrever um artigo de opinião na revista Exame em abril que se chama O que é que se passa com a cibersegurança nas PMEs. Estatisticamente, as PMEs não só não estão a investir mais, como ainda estão a investir menos. E porquê? E eu acho que todos vocês que já passaram por este exemplo foram confrontados exatamente com as mesmas respostas. Porquê é que isto acontece? Porquê é que as ameaças estão a aumentar esta brutalidade e o investimento não está a aumentar? E as respostas que nos dão são sempre as mesmas, que é porque os utilizadores são burros e caem em ataques, porque os administradores não ouvem e não priorizam, porque as pessoas não se informam e porque os parceiros não recomendam, não recomendam cibersegurança e estão concentrados, como eu já li muitas vezes, nos seus negócios de software de gestão. Também já li isto muitas vezes, até de fabricantes de cibersegurança ou os seus escritórios em Portugal. E depois, quando questionados, até em caso de falha das proteções, alguns fabricantes, os chavões que nós levamos é sempre umas ideias complicadíssimas de MDR, EDR, XDR, EXDR, que ainda confundem mais os utilizadores finais. E a resposta é sempre investir a umas certificações maravilhosas, que no fim do dia nos farão herdar alguns nomes fantásticos, como MSP, ISP, MSSP, e no final do dia. hum, Nada acaba por acontecer no nosso negócio de cibersegurança que já não tivesse a acontecer naturalmente, ou pelo menos a indústria não está a crescer 700% como está a crescer worldwide. Portanto, o primeiro ponto que eu quero frisar é a maior parte dos parceiros de PMEs não estão a conseguir fazer rollout de uma atividade de cibersegurança e isso não lhes está a trazer ganhos muito superiores. Pá, é claro, tem mais um ou outro negócio e sobem com a indústria, mas não está a ser o que nós, não é para o barulho todo que nós neste momento vemos. E eu, atenção, eu não estou a atacar a cibersegurança, eu sou um profissional de cibersegurança. Agora, eu tenho que explicar é que quando estas coisas acontecem, estas são as razões que nós evocamos, qualquer coisa de certeza está errada e melhor pode ser feito. E portanto, se esta experiência é familiar, o que eu quero dizer é não há nada de errado convosco e descansem que vocês não estão sozinhos. Agora, no fim do dia, eu acho que nós temos que nos pôr do ponto de vista de quem tem que adjudicar estes orçamentos. E é tão simples como eu ouvi uma vez e ouvi recentemente. Eu ouvi um administrador em relação a um conjunto de propostas que lhe tinham sido feitas.
que eu não vou adjudicar orçamentos para proteções de tecnologias, ainda mais com preocupações económicas que ele tinha na altura, quando não percebo que riscos é que elas resolvem, em que medida é que os resolvem e nem como é que farão parte dos objetivos e planos da minha empresa. Ou seja, na prática nós temos que perceber um bocadinho a cabeça do administrador. E a cabeça do administrador não é a cabeça do IT. A cabeça do administrador é, ele preocupa-se com riscos como ransomware, mas preocupa-se com não ter vendas e ter que fechar no próximo mês. Preocupa-se se o funcionário A ou o funcionário B vai trabalhar para o outro lado. Preocupa-se como é que é a condição de vida dele. Preocupa-se com os riscos legais que ele tem, por exemplo, em ser administrador. O que eu quero explicar aqui hoje, e não quero que me entendam mal, eu não estou aqui para atacar os vossos sonhos e acredito mesmo que cibersegurança para as PMEs não só é a oportunidade mais lucrativa que uma empresa de TI pode ter em 2023, como que para muitos de vocês é fulcral para vocês reinventarem as vossas operações. E vamos ser extremamente sinceros. Há muitos de nós que começaram com operações de service providers em tecnologias de informação, onde começámos por vender o que os clientes precisavam, continuamos a vender e a assistir o que os clientes precisam, mas essencialmente nós não estamos a crescer brutalmente, vamos ganhando a mesma coisa todos os anos, deixámos de vender computadores e servidores para vendermos computadores, storage, redes, cibersegurança, de vez em quando aparece um projeto engraçado, mas a companhia não está a dar um salto e, portanto, eu acho que cibersegurança pode ser uma oportunidade incrível de reinvenção, até porque está a trazer muito alarido para tecnologia. Portanto, para todos os efeitos, é uma coisa que está a obrigar a investimentos em tecnologia até a nível nacional, em junção com redes, e, portanto, pode ser um comboio muito importante para quem quiser crescer, poder agarrar e poder manter até os vossos clientes em 2023, 24 e 25. Agora, o que eu defendo é que há, contudo, muitos mitos que se têm que desmistificar, erros que têm que ser ultrapassados e há uma forma correta de incorporar cibersegurança no vosso negócio de uma forma que vos seja lucrativa, sem vocês terem que investir o couro e o cabelo em treinos e certificações, sem terem que se munir de badges, de logotipos de ciberseguranças que vos metem em competição com parceiros que acabam por ganhar os negócios todos. ah, e que efetivamente não cobra a grossa maioria do vosso mercado. Eu não me apresentei, o meu nome é João, João Jorge, da Minitel, eu sou auditor CISA Baix, e se vocês estão a pensar começar um negócio de cibersegurança em PMEs ou incorporar a cibersegurança no negócio de TI, esta apresentação é para vocês. Ora bem, vamos cobrir isto nos básicos. E a primeira pergunta que eu faço aqui hoje é como é que então se cria ou fomenta um negócio de cibersegurança? Porque acho que é o que toda a gente veio aqui perceber. E será que isto sequer vale a pena? Bem, vamos começar por pôr alguns pontos no quadro. Número um, será que há mesmo uma oportunidade para cibersegurança? E a resposta é sim. Estatisticamente, cibersegurança é a área do TI que mais cresce em 2022, em 2021 e agora em 2023. Está prevista crescer 19%, quando todos os setores de TI somados estão previstos crescer 5%. Até dos os que sobem a média é 5%, cibersegurança é 4 vezes isso. Em segundo lugar, numa indústria que é ladeada por margens que estão a ficar horríveis, quem trabalha Microsoft sabe o que é que eu estou a falar, quem trabalha Ubiquiti sabe o que é que eu estou a falar, ou redes, ou quem trabalha hardware no geral sabe o que é que eu estou a falar, as margens para parceiros têm vindo a cair, para distribuidores têm vindo a cair, até os próprios fabricantes com a inflação estão a apertar as próprias margens. Cibersegurança tem uma coisa boa, é que as margens nunca saem dos 30% ou 50% para parceiros e, portanto, 20, 30, 50, tem margens médias e depois tem serviços add-on que podem trazer mais. Portanto, não só é uma área que tem grande previsão de crescimento, e que tem correspondido até agora, como ainda tem um grande valor de margem associado, tornando-se uma oportunidade lucrativa e em muitos parceiros de TI é a oportunidade das nossas vidas. Em segundo lugar, pode a minha empresa ser um provedor de cibersegurança para as PMEs? É claro que é assim. Toda a gente quer entrar neste comboio porque toda a gente tem um outro pedido de cibersegurança de clientes. Agora, há uma coisa que nós temos que compreender que é eu querer fazer uma coisa ou eu poder fazer uma coisa são duas coisas completamente diferentes. Neste caso, eu não sei como é que parceiros que gerem TI há não sei quantos anos de empresas, como é que pode haver alguém em qualquer circunstância, que seja mais qualificado para gerir a cibersegurança deles do que eles próprios. E, portanto, eu não acredito no Messias, não acredito nos super parceiros de cibersegurança, e conheço-os todos, são nossos clientes, honestamente, mas eu acho que quem quer transacionar de grandes empresas para PMEs tem muita dificuldade. Eu sinto que quem se concentra nas PMEs e já gera as PMEs,
pode ser a melhor alternativa. Portanto, a minha resposta aqui é sim. E vou partir também alguns números para isto ser um bocado mais confortável. Número 1, a primeira área de cibersegurança que existe neste momento é Endpoint Security, é a maior. E 9 em cada 10 parceiros já comercializaram alguma forma de Endpoint Security, o vulgo antivírus. Entre antivírus de assinatura, entre antivírus de MSP, a cloud, antivírus, híbridos, toda a gente já comercializou alguma coisa, pelo menos em algum cliente que tenham. 4 em cada 10 parceiros, isto são estatísticas da Minitel, já comercializaram firewalls de rede, um, o que for, Endian, Softs, Fortinet, Checkpoint, o WatchGuard, o que for. Terceiro, 39% das PMEs assinalou que a operação de segurança é a principal razão pela qual procuram parceiros de TI, foi o que eu falei há bocado. Portanto, o TI tem vindo a ter muita atratividade por causa de cibersegurança. Eu não dou muito bandeira a esta ideia de a Vodafone é atacada e aparecemos todos que a Vodafone é atacada e agora é o momento, porque eu acho que isto não funciona e já expliquei isto anteriormente e vou voltar a explicar nesta apresentação. Este argumento de que as pessoas são estúpidas ou não veem ou não se defendem, não. Há um problema de tradução entre ok, isto afeta a Vodafone, como é que afeta e o que é que eu posso investir dentro do dinheiro que eu tenho, com o orçamento que eu posso pagar, que me convença a mim que isto não só mitiga o meu risco, como é um salto operacional até para a minha companhia. Um, Finalmente, mas que a oportunidade está lá, é inegável até por inquérito. Finalmente, com o surgimento de stores diretas, a Amazon, a Ubiquiti Store, a PC Diga, os retalhistas, há uma necessidade de especialização dos parceiros. Nós somos um maior distribuidor Wi-Fi neste momento em Portugal e representamos a Ubiquiti, a Engine e a CP-Link. Não quero falar para os meus colegas de redes, mas às vezes é frustrante porque vemos que não há assim uma grande diferença entre vender redes e as redes poderem ser adquiridas por uma história direta. A diferença muitas vezes é o parceiro que as vai instalar, que vai manter e aí é que ele monta a sua margem. Eu acho que é um modelo mais sustentável eu ser pago pela minha especialização, até quando instalo redes. Por outro lado, é mais complicado para toda a gente envolvida, porque obriga as companhias a não dependerem deste modelo de negócio que ainda houve muitos parceiros que dependeram durante muitos anos. Portanto, isto é mais uma oportunidade e mais uma maneira de nós nos virarmos para vender a cibersegurança nas PMEs. Mas então, agora que sabemos que existe uma oportunidade, a pergunta que sai aqui é: ok, eu sei que existe a oportunidade, como é que eu vou desenhar esta operação? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que saber quem é que eu sou. E isto é um pouco o que vamos falar aqui hoje. Eu disse-vos que nesta apresentação nós não íamos falar sobre tecnologia, mas temos que pensar, e muitos dos nossos parceiros nunca fizeram isto. Eu tenho que me sentar numa mesa e eu tenho que pensar quem é que eu sou, uma espécie de teste diagnóstico, como nós quando andávamos na escola e no final do semestre ou do trimestre, do período, aparecia um professor que dizia que tínhamos que fazer o teste diagnóstico e uma autoavaliação. E nós aqui devemos fazer uma autoavaliação, mas que não seja para encher chouriços. Portanto, nós temos que pensar que meios é que temos, quem é que são os nossos clientes e que tamanho é que eles são? Porque isto vão ser 3 perguntas que vão definir completamente a nossa operação. Eu falo muitas vezes neste exemplo. Às vezes nós, por exemplo, temos parceiros softwares que deixam de ser parceiros softwares e passam a ser parceiros Webroot. E querem que nós digamos que há uma diferença na detecção. Eu não posso dizer isso, eu tenho que dizer que há uma diferença na detecção por uma ser cloud-based e a outra ser híbrida. Mas posso dizer honestamente que a grande diferença é isso só é relevante dada a dimensão das empresas. Se eu estiver a lidar com empresas que são PMEs 10 utilizadores, 25 utilizadores, 50, 75, ser cloud-based é uma coisa extremamente importante. Se eu estou a lidar com empresas maiores do que essas, onde eu já assumo que tenho uma segurança de rede, onde eu já assumo que o endpoint só tem que fazer uma linha de defesa, não tem que fazer todas, e eu se calhar até quero comprar aqueles add-ons porque o cliente tem dinheiro, como EDR ou MDR ou o que for, aí sim já faz sentido dada a dimensão e aos vetores de ataque da companhia. Não é verdade para PMEs que têm ameaças essencialmente que são automatizadas, entram sempre pelos mesmos mails, e-mails, por browser, atualizações de aplicações que são sempre as mesmas, os sistemas operativos são sempre os mesmos, não vale a pena estar a ir à procura de controles de detecção especializados e estar a pagar esse valor, porque não só vamos gastar mais do orçamento de cibersegurança que podia ser emprego, por exemplo, numa UTM, como ainda não temos mais esfera de detecção por causa disso, porque estamos a desperdiçar um bocado a tecnologia. É válido para quem, por exemplo, às vezes vende uma segurança de rede, que é uma segurança de rede fantástica, por exemplo, como Palo Alto Networks. Eu acho que não há discussão na indústria que Palo Alto Networks é a melhor segurança de rede que há. Agora, por PMEs de 10, 25, 50 utilizadores, pouco ou nada fazem um desperdício de dinheiro. Todos aqueles controladores avançados que eles têm, por exemplo, o Dynamic Routing que elas fazem, o Mirroring, todas as features que elas têm que são muito boas, o Cross-Layer Detection, acaba por não fazer nada em empresas que praticamente não têm esse espectro. Por isso eu
quero usar isto como exemplo para nós pensarmos que o mais importante é, não vai haver uma resposta que são os logos na parede que eu meto e vão vir charters. Isso não existe aqui. O que pode haver é eu pensar muito bem quem é que são os meus clientes, os clientes que eu posso obter, e pensar, ok, vamos só pensar nos clientes e pensar qual é que são as tecnologias que mais fazem sentido para eles nos diferentes ramos de cibersegurança, e já vamos a isso no próximo slide, mas também, ao mesmo tempo, quais é que me sinto mais confortável, quais é que eu gosto, quais é que me dão mais garantias. E, portanto, nós temos que pensar que a maioria dos parceiros que gerem PMEs tem entre 2 a 5 técnicos e que tem uma operação de revenda de tecnologia, tem, obviamente que variam no seu tamanho, portanto, a empresa até 10 utilizadores geralmente tem uma operação de revenda de tecnologia de instalação. Nas empresas até 25 utilizadores adicionam normalmente helpdesk, manutenção e infraestrutura. Software de gestão também, claro. Muitos dos nossos parceiros que lidam com PMEs transitaram para software de gestão a partir de 2012 do Fischer Saft. Foi mais uma oportunidade que tiveram de crescer, semelhante a esta que estamos a ter aqui. Storage IDR, Endpoint Security, e quando passamos para as empresas de 50 utilizadores, muitas vezes ganhamos outros pontos como Training Compliance, sendo que segurança de rede, eu acho que é hoje em dia transversal a estes três. Portanto, eu tenho vários serviços que eu posso diferenciar, que eu posso oferecer, e tenho que os diferenciar pelas gamas de companhias que eu tenho. E depois tenho que fazer algumas decisões sobre mim próprio. Se eu quero fazer isto em cloud on-premise, por exemplo, muitos parceiros que vendem disaster recovery as a service têm que decidir se o querem fazer numa cloud de um fabricante ou se o querem fazer num data center próprio, e se isso compensa. Se fosse eu dizia, eu quero fazer um data center próprio, porque é muito mais giro eu ter um data center em casa, eu posso rentabilizar isso. Só que rentabilizar um data center é uma dor de cabeça. Eu acho que todas as companhias que fizeram esse trabalho em Portugal, como a Outscope ou a Claranet, perderam dinheiro durante anos até conseguirem realmente realizar esse investimento em data centers. Portanto, aqui temos que pensar um bocado o que é que nós queremos, mas o que é que vai realmente resultar. Outra divisão é se os meus clientes têm sistema standard ou se é caso a caso e cada caso é um caso. Há clientes nossos que têm, por exemplo, clientes industriais, por exemplo, que têm sempre o mesmo ERP e, portanto, os sistemas são QB standard. Há outros que vendem 4 ou 5 ERPs de gestão e cada caso é um caso e acabam por ter que ter pessoas especializadas para cada caso. Depende de parceiro para parceiro. E depois eu tenho que perceber que à medida que eu ando de empresas com 10 utilizadores para empresas com 50 utilizadores, eu passo de ameaças automatizadas para começar. Ou seja, eu tenho sempre ameaças automatizadas, porque as ameaças automatizadas, como o ransomware ou como o phishing, são os principais vetores de ataque em todas as empresas. Mas o número de ameaças específicas aumenta à medida que eu tenho empresas maiores. Faz sentido. Não vai haver um hacker que queira cavar um buraco para hackar uma empresa de 10 ou de 25 utilizadores ou de 50. Não há dinheiro nisso. Mas se for uma empresa de 250 ou mais, provavelmente, se calhar já compensa, dependendo se for a nós ou a Vodafone, certamente compensa. Portanto, só vos quero ajudar a perceber como é que a própria noção de cibersegurança muda consoante a vossa infraestrutura, muda consoante o tamanho da empresa, peço desculpa, que por sua vez muda a infraestrutura dos vossos clientes, muda os sistemas que eles usam, se são standard ou se são específicos e únicos, e o tipo de ameaças a percentagem de ameaças específicas que vai bater. E finalmente, como é que vocês querem disponibilizar os vossos serviços? Se vocês querem fazê-lo remotamente ou on-premise, há parceiros que só querem fazê-los on-premise, e quanto maiores são as companhias, mais compensa serem on-premise. Com certeza, se vocês têm no vosso portfólio 100 clientes e 99 são clientes até 25 utilizadores, eles têm tantas dificuldades de TI que não é económico vocês estarem-se a deslocar no país on-premise, nem eles vos pagam esse serviço. Agora, se depois vocês nos 100 têm 99 que são empresas desta dimensão e têm um cliente que é maiorzinho e tem 90, obviamente que vocês vão querer mostrar a cara. Portanto, há aqui uma distribuição que tem que se fazer. E, portanto, o tamanho dos clientes e quantos vocês têm, não havendo uma resposta certa, tem que se definir a oferta com base em fasquias. Um, são decisões que vocês podem ter que fazer para ajustar a vossa oferta de serviços de cibersegurança. Depois de decidir se queremos ir em frente com isto e de sabermos as nossas capacidades e de fazermos um bocadinho este diagnóstico e pensarmos um bocadinho sobre quem nós somos, que é o mais importante disto tudo, o resto é-nos decidir que áreas é que nós vamos trabalhar. E dependendo das várias áreas de TI, nós temos várias opções. Um, Como é que nós decidimos onde é que nós nos vamos concentrar e vamos vender? E nós temos, como eu disse, inúmeras opções. Eu posso querer gerir serviços de gestão de e-mail, onde eu tenho o archiving, backup do Office 365, até tenho hosting de e-mails se os meus clientes, por exemplo, não tiverem servidores Microsoft. Em cibersegurança, eu tenho malware, ransomware, ameaças web, ameaças e-mail, tenho third-party threats como atualizações de aplicações, e isto, por sua vez, vai querer gerir as tecnologias que eu uso para fazer estas seguranças. Software, eu posso vender Office, posso vender software de gestão, posso vender CRM. Dados, eu posso ter disaster recovery, por exemplo, a server, posso ter hosting. Isto na parte de postos de trabalho e em servidores
data center, se eu quiser também arcar isto consoante os clientes que eu tenho, eu aqui em cibersegurança vou ter malware e ransomware também, vou ter patching, que é uma variação de third party, e vou ter denial of service, por exemplo. Em software posso ter aplicações, em dados posso ter disaster recovery e hosting, em geral posso ter redes, como administração de redes, gestão de redes, segurança de redes, assistência informática e helpdesk, e como vocês sabem, não é todo o parceiro que vai precisar destas áreas todas ou vai cobrir estas áreas todas. Portanto, a pergunta que se faz para conseguirmos responder a que serviços é que vamos oferecer é que clientes é que de facto eu tenho. E, portanto, a pergunta que fazendo, que clientes, se vocês fizerem a pergunta, que clientes é que vocês têm, esta pergunta vai definir os serviços e os tipos de tecnologia que vocês vão usar e a operação que vocês querem ter, se ela é remota, se ela é MSP, se ela é on-premise, se ela é consultor, vai ajudar-vos a decidir as tecnologias a usar. Portanto, a escolha que vocês vão ter que fazer para uma oferta de serviço e para conseguirem vender cibersegurança depende muito da forma como vocês analisam a vossa empresa, analisam os vossos clientes e analisam o tipo de operação que vocês querem construir daqui para a frente. Vamos fazer. Pronto, eu sei que eu cobri muita matéria e eu ontem estava a rever os meus slides à noite e adicionei estes porque eu olhei para aqueles e pensei, pronto, isto parece um bocado que estamos no Web Summit e que está aqui um guru qualquer a apresentar estas ideias e vamos sair daqui mudados. E eu não gosto desse tipo de apresentação. Então eu vou-vos dar um exemplo prático. Vamos fazer um exemplo de segmentação de empresas de 10, 25 e 50 utilizadores em 5 variáveis, que é qual é a sua atividade, que tecnologias é que elas usam para desenvolver a sua atividade, que ameaças é que é provável que elas enfrentem, quem é que gera o IT internamente neles e qual é a sensibilidade de preço, para nós conhecermos melhor como é que os clientes pensam. Vamos começar com as empresas até 10 utilizadores. Na minha experiência, as empresas até 10 utilizadores geralmente ou são lojas, ou são, por exemplo, restauração, ou então são empresas de serviços, por exemplo. E estas empresas, tecnologias que elas usam para desenvolver a sua atividade, se forem restauração, uma loja, um POS, geralmente um PC, se forem vários PCs, que são PCs de consumo, podem ter um NAS, se forem uma empresa, podem ter um NAS que querem centralizar a informação deles, e-mail, browser, e para passarem faturas precisam de um ERP que normalmente é cloud. Que ameaças é que é provável que elas enfrentem? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é como estas empresas normalmente não têm as suas máquinas ligadas em rede, ou seja, mesmo uma empresa de serviços não costuma ter servidores até chegar aos 8, 9, 7 utilizadores, portanto, pensando nas empresas mais pequeninas, a ameaça que mais toca nestas empresas é o malware, porque não estando os computadores ligados a um servidor, mesmo que eles apanhem ransomware, o mais provável é que o ransomware não se manifeste. Eu farto-me dizer isto, há uma coisa que as pessoas não têm noção, é que o ransomware é um vírus extremamente inteligente, ou seja, ele é uma evolução do malware. Ele, quando infecta uma máquina, ou tem a hipótese de infectar uma máquina, ele é distinguido por duas características. Primeiro, ele faz o menor barulho possível para não ser detectado na máquina, porque o objetivo dele é o servidor. E dois, se ele não encontrar uma rede criada para a qual ele pode transitar de um lado para o outro à procura de servidores, ele simplesmente prefere ficar dormente. Há pessoas que andam com computadores em casa e por isso é que vocês veem muitos utilizadores que chegam ao pé de vocês e dizem, eu não tenho nada desse, até na vossa vida pessoal, eu não tenho antivírus e nunca fui infectado por ransomware. E acham que aquilo quer dizer que A, são muito bons e não correm risco, ou B, que o ransomware é um bluff. Não, simplesmente podem estar cheios de ransomware no computador, o ransomware não se vai manifestar porque não vê ligações em rede. Um dia levam aquele computador a uma empresa, ligam aquilo um cabo e aquilo acende como uma árvore de Natal e a empresa toda é encriptada. Mas por esta razão, a ameaça que de facto mais afeta empresas até 10 utilizadores, até aos 5, 6, quando são utilizadores individuais que não têm um server, é na verdade malware. São keyloggers, são screenloggers, são às vezes malwares clouds, é um malware chato e que tem estado muito na berra nestes últimos 2 anos, porque começa a apagar user interfaces de clouds, por exemplo, como Dropbox ou como Microsoft. Epá, é dramático. Não, mas é chato, porque eu tenho que ir restaurar os meus e-mails e depois vou perder informação e tenho que ir restaurar a informação que tenho no OneDrive e no Dropbox, então se isso for com a Microsoft é uma chatice, porque vou ter que ir ao apoio da Microsoft, a Microsoft demora a atender-me, depois até que eu consiga explicar o que é que aconteceu são 3 ou 4 dias e pronto, não é dramático, mas de facto é chato. Em segundo lugar, as ameaças que esta tipologia de empresa mais enfrenta é email phishing, como sempre, não preciso, acho que me alongar aqui, browser phishing e depois, em quarto lugar, ransomware. Quem é que gera o IT internamente deles? Ninguém. Portanto, eles próprios pediram ajuda a um parceiro ou então têm lá um entusiasta dentro, mas o IT não é gerido. Chamam alguém para executar serviço só quando há problemas. Qual é a sensibilidade do preço? Bom, o mindset deste cliente é sempre o mesmo, que é todos os euros contam e tem a sensação que todos os euros postos em tecnologia
são um desperdício. Por isso torna-se muito difícil muitas vezes venderes tecnologia ou venderes cibersegurança antes deles terem sido atacados, depois é mais fácil, mas a não ser que se perceba estas variáveis destes clientes, e é isso que nós estamos a fazer neste slide, torna-se difícil até conversar com eles às vezes sobre a tecnologia deles. Empresas até 25 utilizadores. Normalmente a atividade pode ser indústria, pode ser serviços. Eu aqui foquei-me em serviços, como advocacia ou contabilidade. Que tecnologias é que eles usam para desenvolver a sua atividade? PCs, NAS, aqui já têm servidores, e-mails e muitas vezes hoje em dia Teams por causa das videochamadas e bem, browser e ERP e CRM. Portanto, aqui as ameaças que saltam para a frente são ransomware, email phishing, browser phishing está quase a tocar em email phishing nessa fasquia neste momento, malware e o cavalo de Troia. Portanto, o cavalo de Troia é uma atualização de aplicações. Como eles têm aplicações que não são tão one size fits all, mas são mais aplicações e em server do que as empresas anteriores, é mais comum uma atualização de aplicação, nomeadamente um Office rompido, por exemplo, uma atualização Adobe ou Google corrompida, acontece muito isso, que cause uma entrada de ransomware a partir do servidor deles. Um dos ataques que mais tem sido, que eles mais têm sido alvos aqui, além do ataque de RDP, por exemplo, quando os NAS estão abertos para fora, são atualizações dos NAS. Quem nós distribuíamos KNAP há uns anos e a KNAP teve um assunto, não é por ser a KNAP, a maior parte das companhias NAS, a Asustor teve o mesmo problema, a Synology teve o mesmo problema, os NAS com hypervisors tiveram o problema de começarem a ser produzidos vírus para detectarem NAS que estavam abertos para o exterior. No caso do KNAP isto chamou-se Case Snatch e foi complicado porque uma atualização de firmware corrompeu não sei quantos NAS e depois não sei quantos NAS começaram a levar a encriptações de empresas. Portanto, isto para vos tocar um bocadinho neste ponto número 5 do cavalo de Troia. Quem é que gera internamente o IT? Geralmente até 25 utilizadores ninguém. Claro que quando começamos a tocar nos 15, 20, 25 utilizadores, algumas empresas já começam a ter IT interno, mas a maior parte delas continuam a não ter ninguém. Qual é a sensibilidade de preço? Gastam onde têm que gastar, mas como já têm tanto sítio onde gastar, também não estão para grandes aventuras. Até porque a maior parte das empresas nesta fasquia costumam ser empresas maturadas, ou seja, empresas que já estão ali há algum tempo. Empresas até 50 utilizadores, serviço, e aqui começamos a apanhar PMEs industriais, também podemos contar com hotelaria, por exemplo, neste caso. Que tecnologias é que usam para desenvolver a sua atividade? PC, NAS servers, exatamente como os anteriores, email, Teams, browser, e depois ERP, CRM e muitas vezes softwares de produção. As ameaças são as mesmas que anteriores, exceto browser phishing, porque não é muito comum as companhias, especialmente as industriais, terem acesso livre ao browser, já tem que haver algum tipo de defesa contra isso, como o DNS Filter ou o UTM. E aqui acrescenta-se DDoS, porque data centers maiores são afetados por ataques de DDoS. Quem é que gera internamente o IT? O IT Manager ou é outsourced? Às vezes são vocês próprios que estão contratados para ir fazer lá uma bolsa de horas e ficar lá algum tempo. Qual é a sensibilidade ao preço? Existe um orçamento, ele nem sempre é bem aplicado e a companhia tende às vezes a distribuir coisas por investimentos que as pessoas do IT sentem que não são muito bons, como por exemplo mobiliário novo para o escritório, ou inaugurações, ou sedes novas, ou coisas desse género. Portanto, isto para explicar o mindset destes clientes. E agora vamos converter isto num slide diferente, que é como é que eu defino os serviços que vou comercializar se eu partir estas empresas por áreas. A conclusão a que nós chegamos é que a forma como o tamanho das empresas varia a tecnologia que eles usam, o que varia as ameaças de que eles são alvo, o que faz variar também já agora o próprio mindset que a empresa tem. E se nós cruzarmos então este slide anterior com áreas comercializáveis, acho que a primeira coisa que nós pensamos como parceiro TI é assistência. E vemos que a assistência varia de ser uma assistência avulso quando nos chamam, para ser se calhar uma assistência remota ou pacote de horas, para ser um pacote de horas que tem assistência on-site, por exemplo. A parte de software, que é outra área que os parceiros vendem muito a PMEs, varia de ser software de faturação, que é praticamente cloud para um website, para software de faturação, que já é um bocado maior e já é on-premise, para software de faturação e software de produção. E mesmo o próprio ERP varia. Empresas até o 10 utilizadores, o que é que eu encontro normalmente como ERP? Eu encontro o Moloni, ou SaaS, ou todos os ERPs de retail para POS, como o InTouch, como o Zone, como N possibilidades. E depois te encontro alguns ERPs industriais, por exemplo, como o PHCFX ou como o XD. Empresas até 25 utilizadores, aqui eu entro no território normalmente da Artsoft, Ética Data, que são ERPs especializados, por exemplo, da Primavera. E depois empresas até 50 utilizadores. Eu aqui divido a Primavera com o PHC, que começa já a ganhar alguma força aqui, por exemplo, com SAP em alguns clientes maiores, por exemplo, o Dynamics. Portanto, tenho muita variação
E isto só para demonstrar como é que os mesmos serviços podem ser completamente diferentes consoante o tamanho das empresas. Dados. Empresas de utilizadores, como não costumam ter servidores só quando estão mais perto do fim da fasquia, portanto, eu estou sempre a falar em ideias médias. Claro que vocês dizem, tenho uma empresa de 8 utilizadores que tem um servidor. Sim, este 7, 8, 9, mas antes disso há as de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e portanto eu estou sempre a falar em valores médios. Mas dados, portanto, para ter utilizadores, como não tem servidor, vai ser DR email, DR endpoint. Para ter 25 utilizadores, já tem DR data center, tem DR email, já tem uma necessidade de archiving, e falámos disso na terça-feira. As empresas de 50 utilizadores varia, pode ser email, pode ser DR data center, pode ser DR endpoint, geralmente tem os três. Às vezes tem compliance, às vezes tem archiving, às vezes tem DLP, às vezes tem encriptação, às vezes tem SD over OnePath. Varia muito, load balancing também, varia muito de empresa para empresa ali. Lá está, é aquele primeiro slide onde a especificidade aumenta à medida que o tamanho vai aumentando. É verdade, fasquia para fasquia, mas também em empresas dentro da mesma fasquia. A especificidade da empresa de 50 utilizadores não é igual à especificidade da empresa de 55 ou de 57 ou assim sucessivamente. Vai havendo um elemento de randomness, de aleatoriedade nesta fasquia. Redes, 10 utilizadores de instalação, 25 utilizadores de instalação e 50 utilizadores eu já começo a receber algum valor às vezes para gerir a própria rede deles. E depois chegamos então ao foco deste webinar principal, que é a cibersegurança. O que é que eu faço aqui em cibersegurança? E agora vamos 35 minutos depois, e eu tive que chegar até este ponto, mas acho que era importante para estar a sustentar um bocado o que eu vou dizer. É assim, a primeira coisa que eu vos posso dizer sobre cibersegurança é que há inúmeras áreas em cibersegurança. E eu fiz algum trabalho a tentar listar as áreas que vocês podem ter, as mais aceites, se todos os serviços de cibersegurança fossem licenciados e que, em toda a honestidade, as áreas que nós poderemos executar vão depender dos clientes que nós temos, mais uma vez, portanto, das necessidades que eles têm, do dinheiro que eles têm, do know-how que nós temos e na capacidade que nós temos de efetuar os serviços sempre da mesma forma em clientes diferentes. Sendo que quanto maiores eles são, mais necessidades únicas, portanto, a tal diferenciação eles têm, mais diferenciados serão os seus sistemas. Não sei onde é que a minha apresentação foi, nem porque é que ela foi. Ok, estamos de volta. Ahm, Mas, queria então, eu acho que o meu próprio sistema, quando viu estas áreas todas de cibersegurança e percebe que a Minitel, sendo uma empresa de 25 pessoas, que não cobre todas estas áreas, porque também não precisa de todas estas áreas, ou condensa algumas delas, eu acho que o próprio do meu sistema se assustou. Mas, pegando nestes pontos, um, eu acho que há que perceber aqui há muito uma ideia de que se eu abrir determinados serviços, eu vou ganhar mercado. E eu tenho que os saber executar, tenho que ter tecnologia para isso, tenho que ter know-how, mas mais importante do que isso tudo, eu tenho que perceber se isso se ajusta aos meus clientes. É mais fácil nós vendermos cibersegurança aos clientes que temos do que abrirmos uma operação que achamos que vão vir muitos clientes novos, até porque todos os parceiros que eu vejo a fazer isso não está propriamente a funcionar nos grandes, nos pequenos e nos médios. A não ser que sejam aqueles clientes gigantescos que abram centros de operação, está aqui, eu acho que exatamente na detecção e análise SOCs, que vão vender a grandes empresas porque os bancos precisam todos ter um analista externo e, portanto, vão licitar um concurso para isso. Mas o investimento que isso vai levar até aperfeiçoar foram 3 anos de investimento, por exemplo, nos choques que eu conheço, até aquilo sequer poder fazer uma venda. E a maior parte dos parceiros PMEs, como vocês sabem, não têm tempo para estar a pagar esses recursos e não conseguem fazer esse investimento. E acho que se o fizerem honestamente, não é a oportunidade mais lucrativa que vocês vão ter. A mais lucrativa é a cibersegurança dos vossos clientes. Portanto, desta forma, o ponto que eu queria pegar aqui é que quanto maiores os vossos clientes forem, mais as necessidades únicas que eles vão ter, maior é o orçamento deles e maior é a diferenciação de sistemas. Os clientes, por exemplo, que têm estão entre as 10 e as 25 pessoas tendem a usar as mesmas versões de sistema operativo, por exemplo, tendem a usar as mesmas aplicações, enquanto quando vocês migram para empresas maiores, elas tendem cada uma a ter uma versão customizada. É por isso que, por exemplo, às vezes há rollouts de vírus como por exemplo o Log4j que não afetam PMEs. Porquê? Porque aquela versão de sistemas de server não são usadas em companhias de tamanhos tão pequeninos, por exemplo. Isto só para, para também desmistificar outro mito que há aí. E consoante este tamanho, isto também mexe no vosso serviço, portanto, o preço do vosso serviço pode ser mais alto quanto maiores eles forem, o número de técnicos que vocês aplicam por cliente pode ser mais alto consoante maiores os vossos clientes forem, o número de horas técnicas fixas que vocês vão ter por cliente vai aumentar, vai ser necessário ser maior e o know-how que vocês vão ter que ter para aquelas necessidades vai aumentar. Portanto, a giga-joga que eu quero fazer aqui, que vocês têm que pensar é, eu não preciso saber isto tudo para vender cibersegurança, eu não preciso ter resposta a isto tudo para vender cibersegurança, eu tenho é que adequar a ideia aos meus clientes e não quero
quero, não é por eu ter uma coisa extremamente completa que um cliente de 25 pessoas ou de 50 pessoas me vai pagar mais por isso por necessidades que ele não tem ou me vai subscrever essas necessidades. A única coisa que eu vou fazer é abrir uma empresa no final cheia de serviços que não consegue contratar clientes. Pois há a parte comercial na parte enterprise e vender cibersegurança a pequenas e médias empresas não tem nada a ver com vender cibersegurança a grandes empresas. São dois animais completamente diferentes. E portanto, eu queria pegar um bocadinho nesta ideia e pensar um bocadinho, ok, pegando naqueles serviços todos que eu posso ter e áreas todas que eu posso ter em cibersegurança, como é que eu parto isto, por tamanho de empresa? Como é que eu daquele quadro escolho as que fazem sentido? Bom, pegando nas ameaças há bocado que nós vimos e na tecnologia, portanto, a cibersegurança que eu vou poder vender é um cruzamento das necessidades, é uma resposta às necessidades. As necessidades são um cruzamento dos sistemas que eles têm, das vulnerabilidades que eles podem ter baseadas nesses sistemas, dos riscos que eles correm, e da atividade que eles próprios têm, aliada ao IT que eles têm. Portanto, estas 5 somadas dão a superfície da ameaça deles. Agora, tem uma coisa boa, é que as companhias, 10 utilizadores, 25, 50, 75, as companhias tendem a ter os mesmos vetores de ameaça, porque a especificidade aumenta à medida que eu aumento, mas isso a partir dos 50, 75, mas elas tendem a fazer as mesmas coisas e a ter as mesmas necessidades, e portanto há ali um grande grau de comunalidade que define os serviços que eu posso vender. E, por exemplo, até 10 utilizadores, eu sei que Endpoint Security vai ter que incluir anti-malware. Falámos há bocado sobre malware ser a principal ameaça deste tipo de empresas por causa da não existência de servidores, quando não existe servidores, e eu tenho que ter um Intrusion Detection System que será provavelmente em host, portanto um RITS. Em rede, o que eles precisam mais de rede é de VPNs e às vezes de Security Gateway, porque são restaurantes para segmentarem redes, para terem uma rede guest e uma rede deles. E resposta, precisam de remediação, e a remediação vai ser sempre ser e-mail ou endpoint, porque mais uma vez, os que não têm servidores não vão precisar de Disaster Recovery Data Center, vão precisar é de restaurar a informação que têm nos computadores ou a informação que têm no e-mail, e que normalmente nem é corrompida por ransomware, é também, mas é mais corrompida, como eu expliquei, por malware cloud ou por falhas de sistema que obrigam-nos a perder a informação que eles têm que restaurar. Portanto, o serviço muda aqui. Se olharmos para empresas de 25 utilizadores, o endpoint muda, porque eu aqui já começo a ter uma porcentagem de ransomware melhor, portanto eu já preciso de um Host Intrusion Prevention System, já preciso de qualquer coisa que me verifique a integridade dos ficheiros e que me faça o whitelisting de aplicações. Portanto, não só a minha detecção muda, porque o ransomware é a ameaça com a qual eu mais lido aqui, portanto eu tenho que ter um analisador de malware que funciona de outra forma, e por isso é que quando eu transito para empresas que têm servidores e que têm já esta fasquia, eu faço tenho uma melhor resposta se eu apostar no endpoint cloud, por exemplo, em vez do endpoint de assinatura. Um, eu preciso responder melhor a estas necessidades que mudam. Em rede, eu continuo a ter VPNs, mas aqui já começo a ter que vigiar a noção de ligação entre máquinas e servidor. E, portanto, eu já preciso de um detection system e de um prevention system, um IDS e um IPS, em rede, e já preciso de uma firewall de rede. E por isso é que eu aqui costumo poder colocar segurança de rede nos meus clientes. Em resposta, eu além de ter remediação e-mail, eu começo a ter remediação data center. E a remediação endpoint às vezes aparece muito aqui, porque a remediação data center muitas vezes gostamos muito de aspirar os dados que estão num ou noutro endpoint que são relevantes para o servidor, ou para os servidores, e fazer backup desses servidores. Em termos de análise, aqui eu já começo a ter alguma análise humana, no sentido em que eu tenho ameaças a subirem como e-mail ou browser phishing, convém eu ter algum mecanismo de análise, para eu perceber como é que que utilizadores é que vão clicar em que e-mails e poder prestar esse serviço ao meu cliente. Nós, por exemplo, comercializamos uma tecnologia da constelação OpenText, que é o Web Root Security Awareness Training, e o Web Root Security Awareness Training faz é muito simples. Permite-vos fazer testes de email phishing aos vossos clientes, aos utilizadores dos vossos clientes, e depois apresentar-lhes um ataque, quem é que caiu e porque é que caiu, para vocês venderem aquele serviço. Na prática é uma coisa que às vezes é incompreendida, porque os parceiros olham para aquilo e pensam, eu vou licenciar o serviço e são os meus clientes que vão pagar. Pá, sim, aquilo tem um custo, como o antivírus tem um custo por utilizador, mas honestamente os parceiros que eu conheço que safam melhor olha, aquele tem 25 utilizadores, eu vou pagar este valor anual que são, sei, 12 euros anual, depois aquilo tem escalões e não sei o quê por cada um dos 25 utilizadores, mas na verdade o que eu vou fazer é vou vender um serviço ao meu cliente, 75 ou de 100 euros por mês ou de 150 euros por mês, em que lhes vou mandar 2 ou 3 e-mails, e portanto o que eu estou a vender é a minha expertise. O software está-me a permitir fazer isso, mas o que eu estou a vender é a minha expertise. Portanto, isto para tocar no ponto de análise humana e como ganha relevância neste tipo de clientes. Em termos de dados, aqui ganho alguma possibilidade de gerir e-mails e caixas
caixas de e-mail dos meus clientes, por exemplo, e aqui o archiving ou o hosting dão aso a rentabilidade para os parceiros. Se eu passar para os parceiros até 70, aos clientes até aos 75 utilizadores, um, essencialmente a grande mudança que eu tenho aqui são duas. No meu endpoint, eu posso usar cloud como automação, mas aqui tenho uma escolha, que é eu vou ter uns clientes específicos que têm IT interno e que podem gerir os sinais que o endpoint está a mandar. Portanto, aqui eu posso ter alguns sistemas que são tão específicos que eu até se calhar quero investir num sistema híbrido, por exemplo, como uma Malwarebytes que nós representamos, ou a Sofos, por exemplo. Portanto, há outras noções que eu tenho que ganhar aqui, embora eu continue a ser um grande defensor do endpoint de automação, mas o que eu estou a dizer é como há IT interno aqui e ele próprio há capacidade para gerir as ameaças que podem vir se tiver know-how e se tiver ferramentas para isso, a partir dos 75 utilizadores, honestamente, a partir desta fasquia já podemos começar a pensar num híbrido em vez de Cloud Detection. Para baixo disto, as mudanças aqui na segurança de rede eu começo a ter mais problemas com data centers irem down e, portanto, eu tenho que me proteger contra DDoS e as minhas seguranças de rede têm que estar prontas para isso. Em termos de resposta, eu começo a ter que ter procedimentos instituídos para perceber o que é que acontece em caso de ataque, portanto, tenho que ter um plano de resposta. Análise, eu além de ter que ter análise humana, eu posso ter análise de vulnerabilidades e posso vender este serviço. E mais uma vez, a Minitel comercializa um serviço para isto e comercializa uma tecnologia que vos permite fazerem este serviço, inclusive, analisar vulnerabilidades dos vossos clientes e terem um contrato com eles para fazerem isto de uma forma recorrente, e fazer às vezes análises avançadas, por exemplo, análise à conformidade, análise a uma determinada vulnerabilidade, análise a um determinado processo operacional. Portanto, aqui começam a aparecer oportunidades porque os clientes começam a ter orçamento e começam a ter, lá está, a tal especificidade começa a aumentar. Em dados, aqui começamos a ter e-mail, começamos a ter clientes que querem proteger os dados de saída dos PCs e, portanto, DLP começa a ganhar alguma proeminência e às vezes até encriptação no transporte dos dados. E consumamos a monitorização, ganhamos o serviço de monitorização de rede. E finalmente, nos 150 utilizadores, nós começamos a ter ainda mais pontos a ver, começamos a ter que verificar a integridade, por exemplo, começamos a ter que ter novas áreas em termos de análise, sobretudo. Começamos a ter que ter análise de web apps, começamos a ter SOCs, Threat Intelligence, pen testers, em resposta começamos a poder fazer planos de compliance, portanto, uma data de chavões, que como isto já não são PMEs, eu não vou me focar aqui, não me vou focar aqui, mas só para vocês verem como a cibersegurança se pode distribuir pelas várias áreas e como ela muda completamente consoante o número de utilizadores que vocês têm. E, portanto, a pergunta que impera por aqui, que impera a partir da análise é como é que eu construo a minha tech stack. Se eu fosse construir uma tech stack para 10 utilizadores, eu metia endpoints de assinatura ao cloud, security gateways ou OTMs e disaster recovery de email e disaster recovery de endpoint. Se eu fosse construir uma tech stack para 25 utilizadores, eu tinha endpoint cloud mais DNS filter, por causa do browser phishing, UTMs, DR email, DR data center, análise humana e treino, como eu expliquei há bocado com security awareness training e archiving. Se eu fosse construir uma stack para endpoint cloud, para 105 utilizadores, eu teria endpoint cloud, ou endpoint híbrido, DNS filter. Às vezes posso começar a dançar com a ideia da DR e UTMs. Disaster Recovery ganha nova perspectiva no email, no data center, no endpoint e no compliance. Análise humana começa a poder fazer testes de vulnerabilidade ou fazer outsourcing de gestão de ameaças, por exemplo, MDRs, e até patching. Tenho hipóteses para archiving, tenho hipóteses para DLP, tenho hipóteses para encriptação e software over one. E aqui faço isto tudo, mais um conjunto de serviços de análise avançada, nomeadamente em monitorização. E, portanto, como é que isto ficaria, tirando o quadro anterior, com as 3 fasquias que tínhamos? Então, cibersegurança ficaria preenchida desta forma, dados desta forma, software web, depois posso partilhar esta apresentação, mas para vocês perceberem como é que chegámos até aqui. Portanto, o que nós fizemos foi, nós fomos analisar 3 fasquias de clientes, percebemos como é que eles pensam e que necessidades é que eles têm, fomos analisar os tipos de serviços que podemos fazer em cibersegurança, que agora se chama ciberresiliência, porque tem disaster recovery também. Claro, remediação tem que ser, ou tinha que ser algum dia, parte de cibersegurança. Remediação é o que nós fazemos quando o que tínhamos para defender não conseguiu ser defendido, portanto é o que entra em efeito quando a nossa defesa deu a geneira. E com base na junção dessas duas coisas, ou seja, o tipo de serviços disponíveis e o tipo de clientes e as necessidades que eles têm, dessas 3 coisas, ficamos com um quadro daquilo que de facto podemos vender, que é bastante sólido. O outro ponto que eu tenho que tocar aqui é o passo final, que é, ok, depois de eu decidir que áreas é que eu quero trabalhar e conforme o meu know-how, os meus clientes e os meus recursos, eu vou fazer isto com que acesso a que tecnologias. Eu acho que primeiro nós temos que decidir que tipo de parceiro é que nós temos que nós queremos ser. E atenção, não há respostas certas nem respostas erradas, tem a ver muito com o recurso, mas tem a ver também com o meu mindset. Há parceiros que só querem vender tecnologia.
Só querem vender, não querem reparar, não querem prestar assistência, não querem geri-la, só querem vendê-la. Querem vendê-la, está despachado e ralam-se com isso daí a 12 meses, se houver uma renovação. E nesses casos eu tenho que vender tecnologias que sejam standard e que não sejam muito complexas, eu tenho que ter um pricing negócio a negócio e tenho que procurar uma tecnologia que tenha suporte direto do fabricante para eu não ter que me chatear e que o suporte seja bom e on-site. Muitas vezes depende muito aqui do nome da marca. Há parceiros que querem vender, integrar e prestar assistência, que é a maior parte dos nossos parceiros. Esses devem procurar um balanço em tecnologia standard ou managed service, que são tecnologias que têm consoles multi-tenant, têm pricings progressivos, permitem-nos intervir remotamente. Um, Estas tecnologias devem ter pricing progressivo, para eu conseguir ganhar, porque tenho muitos clientes do mesmo tamanho. Deploy automático e, se possível, as tecnologias sejam cloud, para serem escaláveis. Finalmente, se eu quero ser responsável de ter de uma empresa, eu tenho que ter consolas MSP, eu tenho que ter modelos de pricing progressivos, mas eu tenho que ter soluções escaláveis e tecnologias de cloud. Portanto, esta é a última pergunta que eu tenho que fazer, que é depois de eu definir os meus clientes, depois de eu definir os tipos de serviços que estão e os que mais se adequam a cada um dos meus clientes, e pensando nos meus cursos, eu tenho que pensar qual é o meu mindset, o que é que eu quero de facto ser. E portanto, consoante isto tudo, eu, por exemplo, eu fiz aqui um print porque me chatearam que eu não queria falar da nossa tecnologia, mas, por exemplo, disseram-me que era boa ideia nós, por exemplo, explicarmos porque é que a Minitel comercializa 3 soluções de endpoint. E eu tentei dar a resposta aqui, que é, ok, diferentes fasquias podem ter diferentes necessidades e, consoante o aumento da especificidade, eu posso fazer diferentes opções. Por exemplo, em empresas de 50 utilizadores. Se fosse eu optava por Webroot. Porquê? Porque é um endpoint automatizado, tem a Bright Cloud por trás, dentro das soluções da Minitel. Não vou falar da concorrência, mas de qualquer forma eu optaria sempre por Webroot. Quem me conhece sabe isso. Porquê? Porque eu estou habituado ao caso das empresas que são one size fits all, a detecção automatizada é muito forte, a Bright Cloud é o melhor motor de ciberameaças que eu conheço e ainda posso pôr proteção de DNS em cima. Mas depois, às vezes, tenho clientes que dizem, mas os meus clientes têm sistemas específicos. E quando a cloud faz overrule desses sistemas, eu tenho que andar a fazer whitelisting. Ou os meus clientes estão muito mais suscetíveis, na minha opinião, a malware do que estão a ransomware. Pronto, é o exemplo deles. Eu, se tivesse esse caso, então pensava, ok, Malwarebytes é uma tecnologia híbrida, responde melhor a malware, por exemplo, e eu posso ir adicionando coisas, muito como, por exemplo, faz a Softs. Posso adicionar um módulo DNS, como tenho no Webroot, mas posso adicionar um módulo de EDR por um custo. Posso adicionar um módulo de Instant Restore. Posso adicionar um módulo de Vulnerability e Patch Management para data centers que têm que ter algum tipo de segurança adicional para Trojan Horse. Portanto, se a complexidade mexe, nós temos que ter mais soluções disponíveis e pensar que a solução certa, e eu farto-me dizer isso nos eventos live que nós fazemos, e até é um bocado contraproducente, porque quando temos estes eventos e vamos falar sobre cibersegurança, quem foi ao Minitel Evolve nos últimos 2 anos sabe disso, quando nós temos estes eventos, o que as pessoas quando lá chegam esperam é que nós digamos que temos o melhor portfólio do mundo. Eu acho que isso não existe. Eu gosto do nosso portfólio em cibersegurança, até porque ajudei a construí-lo, não é? Mas eu acho que isso não existe. Eu acho que a melhor solução é que se ajuste aos vossos clientes, aos custos que vocês têm e a que vocês confiam e podem trabalhar. E, portanto, às vezes, essa solução, no caso da Webroot, a detecção é a melhor do mercado e tem por causa daquele super motor de ciberameaças que é a Bright Cloud, vai buscar informação a todos aqueles pontos. Mas há sítios onde isto não é preciso. Há sítios onde, por exemplo, o cliente fica mais satisfeito em ter mais camadas de segurança que ele se calhar tem que gerir. E eu não posso lhe dizer que ele está certo ou que está errado. O meu trabalho é dar-lhe opções e dizer-lhe o que é que ele pode fazer. No final do dia, há uma coisa que eu quero que vocês se lembrem disto é, quando nós andamos a falar de proteções seguras, a diferença entre a proteção mais segura de endpoint para detecção de ransomware que existe no mercado, que é o Webroot, e a proteção menos segura que existe no mercado, que é um antivírus que é free, são 11%. 11%. Ou seja, na pior das hipóteses, o pior antivírus do mundo vai sempre detectar 88%. Portanto, eu só quero que vocês fiquem neste ponto. Claro que quando somos alvo de 10 ou de 15 ataques todos os dias, e quando temos isso vezes os 30 dias do mês, e quando temos não sei quantos, isso vezes não sei quantos utilizadores, pá, certo, 88% de 100 ataques é completamente diferente de 88% de 1000 ataques ou de 10.000 ataques, não é? Pronto, estamos, ou de um ataque, estamos cientes dessa parte. Mas eu só quero pegar que, às vezes, aqueles parceiros que estão muito pressionados, em que eu acho que esta é que é a tecnologia, pá, fiquem mais confortáveis naquilo que vocês estão a trabalhar, isso faz sentido, mas mais importante, se vende. Se a fasquia de preço vende, os vossos clientes querem aquele tipo de oferta. E quando vocês estão a vender uma coisa, por exemplo, como sabes que é muito cara, a clientes de 10 ou de 15 utilizadores, ou de 25 ou de 35, e eu acho que a tecnologia já vos explicou de todas as formas e mais algumas que consegue, porque já subiu o preço, já combinou o produto de EDR, por exemplo, com o produto de anti-malware, que eram produtos separados, para vocês terem que pagar os dois juntos, e andarem a vender antivírus a 60 paus por utilizadores, eles não estão a dizer que
que aquilo é uma tensão do outro mundo. O que eles estão a dizer é: nós somos melhores nesta fasquia, por isso subimos o preço para um preço médio nesta fasquia de clientes. Vocês, para abordarem isto, têm que ter clientes maiores. E o que eu vejo muitas vezes é a desilusão de parceiros nossos que têm um portfólio que eu chego lá e está lá o melhor que há do mercado. E está lá Palo Alto, está lá Fortinet, e depois chego lá e está lá Sovos, ou está lá CrowdStrike, alguns deles, e vejo aquilo. E depois uma pessoa faz-nos uma pergunta muito simples, que é: ok, vamos falar de segurança de rede. Eu só vendo Fortinet. Ok, tudo bem. E tu estás a consumir mais ou menos do que 20% do teu mercado. Eu tenho 3 clientes. Então pronto, qualquer coisa está errada. Não, ninguém está a dizer para te deixares de vender isso. Só que acho bom teres 3 clientes, consegues-te pagar para isso, mas se tu queres uma abordagem de cibersegurança, tu tens de ter uma tecnologia para as diferentes fasquias que tu vais abordar e que podem ser monetizadas. E se não estás a fazer isso, é óbvio que isto não vai vir ter contigo. Até porque te arriscas, porque os ingleses têm uma expressão que é: if you don't get busy living, you get busy dying. E se nós não estamos a ganhar mercado, o mais provável é que vamos estar a defender o nosso mercado atual contra parceiros que estão a ganhar mercado e vão querer comer o nosso mercado. Eu já parto do meu coração às vezes ver parceiros que geriam negócios, por exemplo, destas tecnologias durante anos e depois começam a ver parceiros com níveis de desconto superiores a virem de Lisboa ou do Porto e a virem de instalações maiores que fazem bullying dos níveis de desconto e levam-lhes os clientes. Portanto, também é este ponto que eu quero tocar. Mas pronto, a apresentação depois é enviada por e-mail, vocês depois podem olhar para isto com calma, mas isto era só para vos dar uma explicação e se tiverem perguntas eu também posso voltar atrás no fim, mas isto era só para vos conseguir dar uma explicação sobre as diferentes tecnologias, por exemplo, que a Minitel tem, e como é que eu as distribuiria se fosse eu a fazer a minha própria abordagem de cibersegurança neste momento. Sendo que os que têm um traço é porque não se manifesta. Fazer análise humana em companhias com menos de 10 utilizadores é uma coisa que normalmente não vende. Pode haver um caso. Por exemplo, nós temos um parceiro que tem um negócio com testes de phishing para fintechs que têm menos do que este valor, porque têm utilizadores comerciais e têm medo que lhes corrompam as operações e tudo mais. Portanto, têm menos que 10 utilizadores, é verdade. Mas, honestamente, é um outlier, não é um caso normal. É como a monitorização de rede. É muito difícil que eu vá vender monitorização de rede a empresas com menos de 50 utilizadores. A maior parte de vocês, quando instala o Ubiquiti, ou quando instala Ingenious, ou quando instala TP-Link Comada, falo pela simplicidade da tecnologia, pelo preço da tecnologia e porque os clientes ouviram falar dela precisamente pelo preço e pelo design dela e querem-na. É uma destas 3 razões. Vocês também têm mais facilidade em configurá-la do que outras tecnologias que são mais complicadas de aprender, por exemplo, mais uma vez, que são feitas para mercados maiores, como Cisco ou HP Aruba, que são feitas para mercados maiores, são mais complicadas de configurar. Mas a maior parte de vocês não está a usar essa gestão nos vossos clientes, a não ser que tenham avança e que vão lá gerir a rede deles. Portanto, não há tantas avanças para isso, a não ser empresas deste tamanho. É só este ponto que eu quero dizer para clarificar as minhas palavras. E, portanto, eu vou fechar isto dentro da hora que era o meu webinar. Dando um takeaway final e depois vou deixar o resto do tempo para quem quiser fazer perguntas, porque eu percebo, é muita informação, mas para podermos falar um bocadinho sobre isto e se quiserem falar caso a caso, é só escreverem next@minitel.pt. Olha, eu ouvi o que disse hoje, discordo disto ou concordo disto, ou acho que não percebi nada do que estás para aí a dizer, queria falar um bocadinho sobre a minha operação e sobre alguns clientes que eu tenho, sem nomes, só tamanhos, ou como é que eu giro essa operação. Olha, abrimos meia hora, eu posso abrir um link do Calendly, até posso fazer isso, ou o Bernardo ajuda-vos com isso, abre um link no Calendly e vocês marcam slots e falamos um bocadinho com calma. Mas o takeaway final que eu quero dar aqui é: a vossa operação vai ser sempre a combinação dos vossos recursos, com os clientes que vocês já têm, com a forma como vocês querem trabalhar, mas também a ajuda que vocês encontram na cadeia. Portanto, vamos repetir estas 4 variáveis: o que nós somos, os recursos que vocês têm, o know-how que vocês têm, a capacidade e a afinidade que vocês têm para certas soluções. As necessidades, que clientes é que nós temos, o tamanho deles, a tipologia deles, as necessidades deles, como vimos anteriormente, a atuação, como é que nós queremos trabalhar, queremos ser um revendedor, queremos ser um integrador, queremos ser um prestador de serviços, queremos ser um consultor externo, o que é que nós queremos ser? E finalmente, a ajuda que nós conseguimos arranjar. E este quarto vértice deste losango, é dos vértices mais menosprezados de sempre. A pergunta que vocês têm que fazer é: quem é que são os nossos parceiros? E, por exemplo, havia pessoas que me diziam no passado: eu deixei de vender softs, por exemplo, porque o suporte era mau para empresas daquela fasquia, por exemplo. Ahm, Pronto, não sei, não lidei com o suporte deles, mas usando este exemplo, é uma parte de ajuda que é importante. Porquê? Porque se um cliente tem um problema, eu abro um ticket e eles me demoram anos a responder a esse ticket, eu tenho um problema. Por exemplo, se
houver um distribuidor deles que presta suporte, por exemplo, é uma forma de colmatar esse problema. Ok? Se eu não sei imenso de cibersegurança, mas o distribuidor, por exemplo, ou o fabricante tiver um expert que esteja disposto a trabalhar comigo e a ver os casos dos meus clientes, por exemplo, que isso é uma outra forma de eu encontrar ajuda. Portanto, eu acho que nós, quando nos preocupamos em fazer a nossa operação de comercialização TI, temos sempre uma mentalidade que estamos sozinhos. E estamos habituados a ver os distribuidores, às vezes, ou os fabricantes, como alguém que, quando entra no negócio, é para nos chatear. É para nos chatearem com preço, só para nos pedir informação, ou é para nos chatearem às vezes porque há outros parceiros que podem estar a cheirar o nosso negócio. Honestamente, eu percebo estas críticas e acho que a distribuição, principalmente os fabricantes, ainda são muito disto. Agora, há distribuidores e distribuidores, há fabricantes e fabricantes. Por exemplo, no nosso caso, nós somos um distribuidor de valor acrescentado. Nunca ninguém se pode queixar de ter perdido um cliente connosco, para o que for, porque primeiro as coisas são confidenciais e segundo e mais importante do que isso tudo, nós não vendemos direto. Portanto, pensem o que é que os vossos parceiros à vossa volta, quem vos comercializa soluções, pode fazer por vocês para ajudar este losango. Dá-vos apoio técnico, ajuda-vos a desenhar projetos, ajuda-vos comercialmente a perceberem como é que vão vender as coisas ou até a fazerem incursões comerciais aos vossos clientes. Se vocês pedirem ao vosso distribuidor ou ao vosso fabricante, olha, vem comigo estes clientes, ele vem, por exemplo, fazem marketing e o marketing deles é para fora ou é para dentro, como é que é? Dão-vos leads, dão-vos aconselhamento. Portanto, isto é um vértice que nós temos que nos habituar a considerar quando fazemos o nosso serviço. Portanto, nós fazemos o nosso serviço, é um conjunto de peças do puzzle e realisticamente nós nunca vamos conseguir ter a combinação toda. Nós, como distribuidor, por exemplo, a Minitel, é uma peça do puzzle, mas nós temos que ter outras peças do puzzle onde precisamos de ajuda muitas vezes dos nossos fabricantes ou de players externos. Porquê? Porque não conseguimos honrar isso, temos é que assegurar esse tipo de capacidade. Um, isto para vos explicar, nós temos, por exemplo, operações enterprise, nos quais nós estamos a comercializar pen tests feitos. Nós, em Portugal, não temos uma estrutura para fazer isso, portanto, entramos numa joint venture para fazer uma fora de Portugal que intervém e faz isso. Portanto, tivemos que ter ajuda de parceiros. O que eu quero que vocês tenham um takeaway daqui é habituem-se a explorar os clientes que vocês têm, os parceiros que vocês têm, para vos ajudar nas coisas. Se vocês têm uma dúvida, não pensem que estão sozinhos. Digam, olha, eu preciso de ajuda aqui, preciso de uns logs, preciso de umas brochuras de marketing, preciso de saber como é que eu vendo isto a esta pessoa, preciso que vocês podem vir a um evento, a um webinar aos nossos clientes. Pá, certo, os fabricantes adoram que nós façamos isso, vamos com todo o gosto, por exemplo. Ou então, como vocês têm, por exemplo, os meus colegas de redes, e acho que deve ser a área em que melhor usam isso. Pá, eu não percebo nada, podes-me desenhar isto com o bico e está aqui uma planta. E eles desenham, ninguém vos cobra nada por causa disso. Okay? Podes-me dar apoio em deploy. Ok, estamos aqui para isso. Portanto, estes quatro vértices, capacidades, necessidades de atuação e a ajuda que vocês encontram na cadeia de distribuição, definem as tecnologias que vocês vão fazer. As tecnologias que vocês vão ter vão ser sempre um misto de pontuações nestas quatro variáveis e vocês têm que as considerar para escolherem tecnologias. Não é só dizer, este é o melhor que há, porque eu só acho que este é o melhor que há. Quantas vezes é que, normalmente até em Portugal, não é quantas vezes, o melhor que há não funciona. Pá, basta vocês olharem para aqueles rankings fantásticos, como por exemplo o da Gartner, e vocês veem quem é que são os líderes. Quantos desses líderes na Gartner é que são líderes de mercado em Portugal? Quantos desses é que são líderes de mercado em PMEs? E a questão é essa, Portugal é um mercado nicho. E, portanto, sendo um mercado nicho, eu não posso só olhar que vão vir chartas porque a tecnologia é fenomenal. E, portanto, eu vou acabar este ponto com 6 takeaways que eu quero que vocês tirem daqui para vocês conseguirem comercializar cibersegurança aos vossos clientes, desde a abordagem aos vossos clientes, a definição dos vossos serviços e a escolha de tecnologias. Primeiro, não vão vir chartas. A alavancagem de clientes é o vosso melhor caminho. Portanto, se nós queremos ter uma operação de cibersegurança, a melhor maneira que nós podemos ter de o fazer é aceitar que não vão vir clientes sempre novos, vamos ganhar alguns sim, mas que nós temos, a oferta de segurança que nós tivemos tem que servir nos clientes que nós temos atualmente. Número 2. Para isto, nós temos que conhecer muito bem os nossos clientes e dividi-los em fasquias e ter uma oferta para cada uma dessas fasquias, como eu fiz há bocado. Clientes até 10, clientes até 25, clientes até 50. Por exemplo, vejam o vosso caso. Vocês têm clientes que são, por exemplo, contabilistas. Ok, está aí uma fasquia. Dentro dos contabilistas há clientes mais pequenos e clientes maiores. Se calhar está aí uma subfasquia dividida dentro. Ou dividam-nos por dimensão, ou dividam-nos por indústria-alvo. Pá, claro, não façam 20 nichos, não é? Tem que se fazer 3 ou 4 nichos. E definir uma oferta para cada um desses nichos. E atenção, uma oferta
oferta para cada um desses nichos é diferente de eu definir uma oferta para cada cliente. Uma oferta para cada cliente é uma coisa que não funciona, porque vocês nunca ganham dimensão suficiente para terem que investir recursos e rentabilizarem os recursos que sabem tudo o que há para saber nessas tecnologias, que é importante para executarem um bom serviço e para vocês conseguirem ganhar clientes novos e crescer. E por outro lado, vocês estão a dar o poder ao cliente e depois é uma chatice, porque como o cliente já andou a ver preço ou já fez não sei o quê, vocês entram numa competição de preços, que é uma coisa que a médio e longo prazo não é rentável e até vos irrita mais, mas vocês acabam a ter que prestar serviço a clientes que não vos pagam condignamente e acham que vos estão a fazer um favor em dar-vos aquele negócio. 3, ter bem a certeza de quem é que nós queremos ser e como é que nós queremos trabalhar. Queremos ser remotos, queremos ser um prestador, queremos ser um integrador, o que é que queremos fazer? E atenção, mais uma vez, não há respostas certas. Não há erro nenhum em só querer vender tecnologia, não há erro nenhum em só querer assistir, ou só querer fazer consultoria, ou em querer gerir e fazer isso tudo. Tem a ver com o mindset e aquilo que vos traz um drive, que vos traz drive. 4, vender o serviço da companhia como a soma de soluções. Este é o bullet point onde mais companhias que estão a tentar vender cibersegurança muitas vezes erram. Quando vocês vão, e está muito ligado com o ponto 2, que é quando vocês vão ao vosso cliente e dizem que vocês vão vender software, ou vão vender Webroot, ou vão vender Checkpoint, ou vão vender Endian, ou vão vender Scourge, ou vão vender KnowBe4All, ou o que for, vocês estão a dizer que vão vender uma coisa e isso cria uma conotação errada no cliente para um parceiro de cibersegurança. Vocês pensam que o vosso cliente não percebe nada disso, na maior dos casos. Se calhar viu umas coisas, mas vocês estão a levar uma tecnologia que vocês vão vender e vão gerir e estão-lhe a dizer que basicamente estão-lhe a mostrar uma tecnologia que ele podia ter visto no outro lado. Eu acho que vocês devem sempre vender o serviço da companhia. Eu acho que eu nunca devo vender uma solução de endpoint. Eu nunca devo vender o nome da solução. Eu devo vender a minha solução de endpoint e dizer isto é a solução de endpoint, isto é a solução que eu confio. Tenho estas três e tenho diferentes preços, ou estas duas e tenho diferentes preços. E vendam os orçamentos como isto. Vendam-nos por soluções a necessidades, endpoints, DNS filters, email phishers, seguranças de rede, ou então listem as ameaças de um lado e dizer, ok, malware, ransomware, endpoint, email phishing, anti-spam, por exemplo, ou então uma segurança de rede, browser phishing ou DNS attacks, DNS filtering, segurança de data center, e ponham a tecnologia por trás no vosso stack, mas não a mostrem ao vosso cliente. Vocês têm um preço para aquela tecnologia, a venda não tem sempre que ser o desconto que vocês têm e o PVP da tecnologia, até porque a maior parte destas tecnologias começaram a esconder os PVPs. A ideia é vocês poderem fazer branding das soluções. Há soluções incríveis em consolas MSP que até o branding é o vosso branding. Vocês podem ser o vosso antivírus ou podem ter o vosso RMM, mas não precisa de ser assim também. Pode ser simplesmente, olha, eu vou escolher estas tecnologias, mas o que eu te estou a assegurar é um serviço de endpoint security, por exemplo. Portanto, não deixar os clientes escolher soluções, eu não me canso de dizer isto, porque aí, pronto, já é como se, usando a analogia do futebol, é começar a perder 3-0 aos 20 minutos, e ter uma ideia muito boa do que é que cada tecnologia faz e, com base nisso, vender aquilo como uma necessidade para uma solução. Há bocado, por exemplo, falei disso na tecnologia de treino. As pessoas querem vender Webroot Security Awareness Training, e eu falei muito bem da tecnologia, às vezes falham, porque vão lá e acham que têm que vender uma licença por utilizador e uma base de conteúdos que depois os utilizadores podem estudar. Pá, é claro que a tecnologia também tem isso, mas isso não, nem sequer é um diferenciador da tecnologia. Para isso, os utilizadores que vão ao Udemy comprar uns cursos, ou que façam aqueles cursos do Observatório Nacional de Cibersegurança, do Cidadão Ciberseguro e não sei o quê, a maior parte deles que são gratuitos. Não é isso. O que vocês têm ali é vender uma necessidade ao vosso cliente, dizer, olha, eu vou analisar os teus utilizadores 2 vezes por mês, 1 vez por mês, 3 vezes por mês, o que combinámos que vamos fazer, e tu vais-me pagar um FII por causa disto, e eu vou-te mandar um relatório todos os meses a dizer este caiu por causa disto, este caiu por causa disto, e com base nisso vamos olhar para as infraestruturas. E quem vende, por exemplo, esta tecnologia muitas vezes, ou analisadores de vulnerabilidades, até consegue com o relatório na mão e sustentar e explicar aos clientes, ok, eu quero fazer isto, porque tenho estas vulnerabilidades e não aconteceu nada, mas podia ter acontecido isto. Acho que é uma forma mais prática de falar com os gestores, especialmente os gestores da nova geração. Eu, como formei em gestão há 10 anos, considero-me um gestor da nova geração, porque é em termos que eles consigam compreender. Enquanto se nós lá chegarmos e dizer, pá, tens que investir na tua cibersegurança, na cabeça dele, a não ser que haja um ataque, ele pensa, pá, pois, mas tem que investir em outras coisas, e eu ouço falar nisto e não sei o quê, mas eu não percebo a importância disto. Número 5, fazer o trabalho de casa, saber explicar os riscos, conhecer as ameaças e não fazer promessas impossíveis. E mais uma vez,
todos estes takeaways, vocês têm que os balançar nestes 4 vértices deste losango. Portanto, se vocês não conseguirem conhecer as ameaças, pá, ninguém tem que tirar um curso intensivo. Falem connosco e nós ajudamos. Damos webinars às vezes sobre phishing, sobre ransomware, sobre ameaças web, sobre o que vocês quiserem. Até podemos falar. Também damos ameaças sobre análise de riscos em pequenas empresas, médias empresas. Temos esses slides todos já produzidos. Podemos fazer isso com vocês, não tem problema. Até podemos enviar o slide deck no limite. Para vocês poderem fazer este trabalho com tecnologias ou vocês queiram fazer. Eu acho que se vocês conseguirem interpretar isto e fazer uma boa oferta de cibersegurança, eu acho que mais vezes do que não, vocês vão acabar por derivar para as nossas tecnologias, porque eu acredito muito no nosso portfólio. Mas no limite o que eu quero nesta apresentação é que vocês ganhem dinheiro e consigam vender cibersegurança, porque acho que parceiros que geriram IT de empresas durante anos, anos e anos precisam agora rentabilizar esse trabalho e não é um trabalho ingrato e é um bocado irritante ver às vezes prestadores aparecerem novos ou aparecerem ISPs, como a Vodafone ou a Telecom, e depois os parceiros mudam para aí. Agora, importância nesta frase, não fazer promessas impossíveis. Pá, não há tecnologias de cibersegurança que detectem todas essas ameaças, não há endpoints que matem tudo, não há proteções contra um único nível de ameaças. Aliás, por isso é que as ciberseguranças, desde endpoint security até a segurança de rede ou o que for, as cibertecnologias, peço desculpa, acabam por, as tecnologias de cibersegurança, acabam por ter vários controlos. Eu depois eu mostro isto. Posso fazer aqui um parênteses, só para vocês perceberem o que é que. Não posso porque este não é uma slide deck, mas eu depois mostro isto. Sobre detecção, porque as próprias tecnologias de endpoint deixaram de detectar, por exemplo, da mesma forma. Antigamente era só os sinais máquina, depois começou a ser só a identificação do ficheiro. Depois o malware ficou polimórfico e começámos a ter que identificar o ficheiro em tempo real. E agora as tecnologias distribuem-se. Algumas identificam, outras identificam sinais, outras identificam a integridade de ficheiros, outras adicionam a isso, por exemplo, analisadores de DNS para ver quando o ficheiro começa a pedir acesso à rede e se quer expandir. Portanto, é muito importante perceber que as próprias tecnologias perceberam que não se pode fazer promessas impossíveis, em contraste com o que se prometia há 10 ou há 15 anos, em que havia endpoints na altura que eram líderes de mercado, diziam que matavam tudo e de facto matavam. Isso foi chão que uvas. Portanto, não façam promessas impossíveis, conheçam as ameaças, conheçam as probabilidades, conheçam os riscos e expliquem isto aos vossos clientes e de certeza que eles vão também perceber. Eles também percebem que não há bulletproof. Às vezes investem num sistema de segurança de um armazém e estão muito contentes e depois rebentam uma bomba no armazém. É provável? Não, mas há de haver alguma probabilidade, por muito remota que seja, e portanto nós temos que pensar da mesma forma, pensar de uma forma operacional. E 6, procurar ajuda na cadeia. Portanto, como eu expliquei há bocado, olhar para o que é que os vossos distribuidores, os vossos fabricantes podem fazer por vocês ou se o querem fazer, e se calhar se vocês fizerem a pergunta, vocês vão encontrar que eles estão muito mais disponíveis para vos ajudar. E se eles têm pessoas que vos possam ajudar, se têm pré-vendas, se têm pessoas comerciais com cabeça, se têm marketing, se têm várias coisas, e se os fabricantes deles também as têm. Portanto, vale a pena olhar para este ponto. E se torcem por vocês honestamente ou se para eles vocês são um número e qualquer dia aquele negócio vai parar a um outro parceiro qualquer que tem um nível de desconto maior ou que é uma multinacional ou que for. Pronto, só fazer este parênteses. Esta é a minha apresentação. Agradeço a toda a gente que ficou para assistir à mesma e sei que fui um bocado longo e moroso. Se vocês tiverem alguma pergunta que queiram fazer sobre o que acabaram de ver, e espero que tenham algumas, estou aqui para responder às perguntas que vocês tiverem.